Olá pessoal, essa aqui é a aula 4 do módulo Iniciação ao Uso do Computador, do curso de Informática Básica do projeto Byte Solidário. Nessa aula veremos como personalizar a área de trabalho do Windows, como ver os requisitos do sistema, aprender a instalar e desinstalar programas, aprenderemos o procedimento que deve ser feito caso algum programa trave. E por fim, veremos alguns atalhos no teclado para a realização de algumas ações. Vamos começar. Para fazer a personalização da área de trabalho, podemos vir no menu Iniciar, Painel de Controle, Aparência e Personalização e Personalização. Ele abre essa janela que tem as opções para personalizarmos, mas tem um caminho bem mais rápido. Podemos vir aqui na área de trabalho, clicaremos com o botão direito, escolhemos a opção Personalizar. E aqui já abre a janela com as opções. Nessa janela nós temos como mudar o plano de fundo, a cor da janela, os sons do sistema, configurar uma proteção de tela, colocar ícones na área de trabalho, entre outras coisas. Caso a gente não queira configurar um por um dessas opções, o Windows já tem temas, que são um conjunto de configurações pré-definidas no próprio sistema que podemos utilizar. Vou escolher um deles, o tema Arquitetura. Percebam que ele vai fazer um som que já é padrão desse tema. Indo na área de trabalho, a gente vê que já mudou o plano de fundo, e aqui vocês só não vão ver a mudança na cor da minha janela. Estou utilizando uma máquina virtual e não vai ser feita alteração. Quando você estiver fazendo na sua casa, você vai perceber que, de acordo com a mudança do tema, a cor da janela também vai mudar. Vou escolher outra aqui, vou escolher o tema Brasil. Ele já fez um som diferente, mudou a imagem de plano de fundo e também o som. Vocês estão vendo que eu sempre estou vindo aqui nesse botão de minimizar para mostrar a área de trabalho. Caso a gente queira utilizar um comando no teclado, o comando para mostrar a área de trabalho é o botão Windows mais a tecla D. Ele mostra a área de trabalho. Mas vocês podem ver que eu mudei o plano de fundo, foi mudado a cor da janela, mas os ícones na área de trabalho não apareceram. Para eles aparecerem, a gente tem que vir aqui na janela de opções, escolher a opção Alterar ícones da área de trabalho, e aqui nós temos algumas opções para colocarmos como ícones: o computador, arquivo de usuário, rede e painel de controle. Aqui eu só vou deixar o computador, arquivo de usuário e a lixeira. Clico em aplicar, ok, minimizo e já estão aqui os ícones na minha área de trabalho. Caso você queira colocar um atalho de um programa que você já instalou, podemos fazer dessa forma. Clico no menu iniciar, digito o nome do programa, que eu estou utilizando o Google Chrome, clico com o botão direito, escolho a opção enviar para a área de trabalho, ou eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a área de trabalho. Ele já cria o atalho para acessar o programa. Quando você estiver fazendo em casa, você pode tentar testar todos esses temas e ir mudando cada opção dessa separadamente. Mas vamos continuar. Agora vamos ver como é fácil instalar e desinstalar programas no sistema Windows. Mas antes de instalar um programa no nosso computador, é necessário ver informações tanto da nossa máquina física quanto do sistema operacional que estamos utilizando. Para fazermos isso aqui no Windows, podemos fazer da seguinte forma. Podemos clicar aqui com o botão direito em cima do ícone computador e escolher a opção Propriedades. Ele já vai abrir uma janela com informações do computador e do sistema. Ou podemos fazer da seguinte forma: clica no menu iniciar, na opção computador, propriedades, e de novo temos a janela com as informações. Aqui diz o sistema que eu estou utilizando, o processador da minha máquina, a memória RAM, e aqui uma coisa importante é o tipo do sistema, que vai dizer se é um sistema de 64 bits ou de 32 bits. Isso é importante porque se o seu computador é de 32 bits e você baixar um programa de 64 bits, pode ser que você não consiga instalar esse programa no seu computador. Sabendo disso, podemos baixar os programas para instalar. Para fazer a instalação, temos que ir no Google e procurar programa por programa e fazer o download.
se eu quero baixar o Mozilla Firefox. Vem aqui no Google, aparecem algumas opções. Eu aconselho vocês sempre baixarem no site do fabricante. Então vem aqui, baixe o Mozilla Firefox e vou baixar o instalador desse programa. Está fazendo o download aqui. Eu posso executar o instalador aqui diretamente do navegador, clicando nele ele já vai pedir para executar, ou vamos minimizar aqui, eu vou procurar a pasta onde o programa foi baixado. Um atalho para abrir a janela de uma pasta é segurar o botão Windows e apertar a tecla E. Fazendo isso, abre essa janela do Windows Explorer e podemos navegar nas pastas do nosso computador. Então vem aqui em Downloads, eu tenho aqui o instalador do Mozilla Firefox. Vou executar. E o computador sempre vai perguntar se você quer realmente executar esse programa. Então, a gente vai permitir que ele execute. A instalação dos programas do Windows é bem intuitiva. Então, independente do programa que você está instalando, se você ler as informações, conseguirá instalar sem nenhum problema. Aqui na janela do Mozilla, ele está perguntando se eu quero deixar o Mozilla Firefox como o navegador padrão. Eu não vou deixar. Clico em instalar. Ele vai baixar o Mozilla e vai instalar. Caso eu queira instalar outros programas no meu computador, eu tenho que vir na internet, procurar o programa. Eu vou baixar aqui o Photoscape. Tenho que vir aqui no site do fabricante, fazer o download do instalador e por fim instalar. Você está percebendo que é um trabalho um pouco demorado. Cada programa que queremos instalar, temos que baixar o instalador. Para resolver esse problema, foi criado esse site, o ninit.com. Esse site reúne vários instaladores de programas e nós temos aqui uma lista. Você vai marcando os programas que você quer instalar, marcando essa caixinha. Pronto, vou instalar o Opera, vou instalar o Avast, instalar o VLC. E você vai ver que tem vários programas e eles são separados em categorias: navegadores de internet, programas de mensagens instantâneas, executáveis, entre outros. E depois de escolhido os programas que você quer instalar, você vem aqui na opção Get Your Ninit, clica na opção e ele vai baixar o instalador. Terminado o download, eu posso vir ou executar aqui no próprio navegador, ou vou lá na pasta Downloads e executo. Vou executar dessa vez aqui diretamente. Clico no executável, escolho a opção Executar. Ele vai preparar o setup de configuração do Ninit. O Windows pergunta se eu quero realmente executar esse programa. Clico em Sim. E aqui ele já vai começar a baixar os programas e automaticamente ele vai instalar. Uma das vantagens de utilizar o Ninit é que quando ele faz essa lista de programas que vão ser instalados, ele vai fazendo o download de um por um, e feito o download de um dos programas, ele começa a fazer o download do próximo e começa a instalar automaticamente o programa anterior. Então o Opera está quase terminando de baixar, concluído o download, ele começa a ser feita a sua instalação e o próximo programa, que é o WinRAR, começou a ser baixado. Depois que o programa tiver sido instalado, vai aparecer aqui no status uma informação OK, o programa foi instalado. E ele vai fazendo isso com todos os programas da nossa lista. Concluída a instalação do Opera, aqui no status, como eu falei, ficou a informação OK, para dizer que deu tudo certo. E já está concluindo o download do WinRAR e, mais uma vez, vai começar a baixar o próximo programa. Enquanto isso, instala o nosso WinRAR. E ele vai fazendo isso automaticamente. Caso você tenha instalado um programa e você não tenha gostado dele, ou então você tenha instalado por engano, para desinstalar esse programa, podemos fazer da seguinte forma: clicando no menu Iniciar, vem na opção Painel de Controle e escolhe a opção Desinstalar um programa. Aqui eu tenho só esses programas no computador.
Caso eu queira desinstalar um deles, tenho que selecionar e aparece aqui a opção desinstalar. Vou desinstalar esse Opera. Clico em desinstalar e ele vai abrir uma janela de informação do próprio Opera. Aqui está perguntando se eu quero excluir os dados do usuário. Eu quero, e venho aqui em desinstalar. Do mesmo jeito que no momento da instalação do programa deve-se ler as informações que estão na janela, na desinstalação do mesmo jeito. Vou desinstalar aqui o programa WinRAR. Clico em desinstalar. Aqui vai perguntar se eu quero continuar com a desinstalação. Clico em sim e ele já desinstalou. Um atalho no teclado para fechar programas e pastas é o Alt F4. Então segura a tecla Alt e aperta o F4. Mas vai ter casos que vocês vão tentar fechar um programa ou uma pasta e ele vai travar. Vocês não vão conseguir fechar mesmo clicando no xizinho ou apertando a tecla F4. O que vocês devem fazer é clicar com o botão direito na barra de tarefas e escolher a opção Iniciar gerenciador de tarefas. Caso você não tenha como selecionar, deu algum problema no computador e você não está tendo acesso à barra de tarefas, para você abrir o gerenciador de tarefas, segura o botão Ctrl, a tecla Shift e depois a tecla ESC. Ele já vai abrir o gerenciador de tarefas. Aqui no gerenciador de tarefas vai mostrar os programas que estão abertos. Eu clico no programa que eu quero fechar e venho aqui na opção Finalizar a tarefa. Ele já finaliza, ou seja, fecha o programa que estava travado. Vou cancelar aqui a instalação do Firefox. Venho aqui finalizar a tarefa. Ele está dizendo que foi interrompido e clico OK para continuar. Aí, em alguns programas, também vai aparecer alguma janela para que a gente possa confirmar. Então, vem aqui, ó, se eu quero cancelar o download do Needit. Eu venho aqui, seleciono, clico em finalizar a tarefa e ele fecha o programa que estava sendo executado. Sei que na aula não deu para a gente ver muitos atalhos, mas o que nós podemos fazer é aqui no site da Microsoft e aqui tem uma lista de vários atalhos. Tem aqui os que eu mostrei para vocês, ó, Alt F4 que encerra o programa. Temos aqui atalhos Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl X para recortar. Eu vou deixar o link na descrição e vocês podem conferir. Então, até a próxima aula.